Vamos tratar da contribuição dos segurados. No nosso caso agora, de 3, porque são as mesmas alíquotas, né? E a base de contribuição, a base de cálculo da contribuição, vai ser o salário de contribuição de cada um desses segurados. Então, segurado, empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso vão contribuir para a Previdência Social aplicando-se alíquotas progressivas sobre o valor do seu salário de contribuição. Antes da reforma de 2019, nós aplicávamos apenas uma alíquota sobre o total do valor do salário de contribuição desses segurados. Veio a reforma em novembro de 2019 e, obedecendo ao princípio da noventena, em março, a partir da competência de março de 2020, as alíquotas aplicáveis à contribuição previdenciária dos empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos passaram a ser o quê? Progressivas e aplicadas de forma cumulativa. Como assim? Veja, nós vamos estudar essas contribuições, e aí eu quero que você anote para não errar, por meio do decreto 3048. Por quê? Porque se eu estudar pela lei 8.212, eu vou entender de acordo com a legislação que já não é mais aplicada. Porque com a reforma da Previdência Social pela emenda 103, nós tivemos a adoção dessas alíquotas progressivas, 7,5%, 9%, 12% e 14%. Coisa que você não encontra na Lei 8.212. Então vamos para o decreto, artigo 198 do decreto 3048. Olha, a contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, então, empregado doméstico, do trabalhador avulso, é calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente de forma progressiva sobre o seu salário de contribuição, observado o disposto no artigo 214, de acordo com a seguinte tabela, com vigência a partir de 1º de março de 2020. Então, olha só. Veja. Foi o que eu disse para vocês. Vai incidir sobre o salário de contribuição. E você sabe qual é o salário de contribuição de um empregado e de um trabalhador avulso. Totalidade dos rendimentos pagos, creditados ou devidos a qualquer título, né, no decorrer do mês, para retribuir o trabalho, incluindo as gorjetas, os adiantamentos salariais e excluindo as parcelas que se encontram lá no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 ou do artigo 214 do decreto 3.048. Bem, de forma progressiva, a partir de março de 2020. No decreto, nós temos aqui as alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%. Esses valores são valores de 2020, que eu não preciso me preocupar com ele. Nem vou esquentar a minha cabeça. Por quê? Porque, na verdade, quando a banca quiser, ela mesmo traz os valores. Mas eu preciso entender. Então, antes, todos os anos, eu alterava essa tabela com os valores trazidos na portaria interministerial.
Agora eu não vou fazer mais isso, porque o aluno não precisa saber desses valores. Para o trabalho, ele consulta na internet. Para a prova, ele precisa entender só isso. Olha, as alíquotas progressivas, tá? As alíquotas progressivas são de 7,5, 9, 12 e 14 e vão ser de acordo com o valor do salário de contribuição. Então, a parcela do salário de contribuição que vai até um salário mínimo, qual é a alíquota aplicável? 7,5. Depois, mais de um salário mínimo até o valor X, qual é esse valor X? O valor X é simplesmente o valor que vai estar na portaria dos Ministérios da Previdência e Fazenda para cada ano. Então, eu não preciso me preocupar. Na outra faixa de 12%, nós temos o valor de X01, né, até Y. E de Y01 até o teto do salário de contribuição, ou até o valor máximo do salário de contribuição, ou até o teto do regime geral de previdência social, nós vamos aplicar 14%. Então, eu tenho que saber, sim, que são alíquotas progressivas, que vão estar de acordo com o valor do salário de contribuição. Bem, como eu não coloquei valor, fica fácil. Vamos lá. Imagine, tá? Hipoteticamente, que o salário mínimo seja de R$ 1.500. Então, eu tenho aqui que o salário mínimo é igual a R$ 1.500. E que o teto do regime geral seja de R$ 9.000. Isso tudo hipoteticamente, né? Aí eu venho, tenho um segurado, João, cujo salário de contribuição no mês X é de R$ 4.500. Vamos lá? Olha, o salário de contribuição de João é de R$ 4.500. Imaginando que aquela tabela, tá? Vamos colocar aqui 1.500, 1.500, 01 a 3.000, tá? Tô fazendo só hipotético. 3.000, 01 a 6.500, 6.500, 01 ao teto, seria a nossa tabela. Bem, ele ganha quanto? R$ 4.500. Eu vou direto aplicar sobre o total 12%? Não, porque eu vou aplicar em camadas, né? Eu vou aplicar em camadas as alíquotas progressivas. Então, veja, sobre R$ 1.500, que é até o nosso salário mínimo, nós vamos aplicar a alíquota de 7,5%. De 1.500, 01, quanto que eu coloquei lá? A 3.000, nós vamos aplicar a alíquota de 9%. De 3.000, 01 a 4.500, nós vamos aplicar 12%. Por que 4.500? Né? Porque é o salário de contribuição dele. E ele, como essa faixa aqui é de 3 a 6.500, nós temos ali a alíquota de 12%. Bem, a contribuição de João será no valor de... Aí, como eu faço tudo de hora, né? Na hora, eu vou ter que fazer essa conta. Olha, 7,5% de 1.500 são quanto? 12, 112 e 50. Aqui,
entre 1.500 e 3. Então, é uma faixa também que eu tenho R$1.500. Olha, R$1.500 vezes 9% é o quê? R$135. Da faixa que vai de 3.000 a 4.500, coincidentemente também deu 1.500, eu vou colocar 12%. Então, o que eu vou achar aqui? 1.500 vezes 12%. R$180. Eu vou somar esses valores, 7, 4, 12, 2, 3, 4. A contribuição de João vai ser de quanto? R$427,50. Agora, se eu aplicasse R$4.500, os 12%, ele seria a contribuição de R$540. Então, a forma progressiva, ela beneficia aqueles que têm uma contribuição com valores menores, né? Porque, olha, até um salário mínimo da parcela é de 7,5%. Então, a contribuição efetiva de João não vai ser 12% sobre 4.500. Vai ser o quê? 7,5, 9, 12, aplicando-se de forma progressiva ao seu salário de contribuição. Ah, mas o amigo, o seu José, ele tem um salário de contribuição de R$10.000. Opa! R$10.000 é maior do que 9. Então, nós temos que limitar o teto 9.000. E aí, vamos fazer, né? Olha, até 1.500, 7,5, até, depois de 1.500, 0,1 a 3.000, 9, de 3.001 a 4.500, 12, e de 4.500, ao teto, que no nosso caso é 9.000, né? Nós vamos aplicar a alíquota de 14%. Então, guardaram alíquotas progressivas, incidentes sobre o seu salário de contribuição. Lembrar que, se na questão vier, João recebe mensalmente R$8.000, sendo 5.000 de salário, 1 de horas extras, 500 de vale transporte, pago em dinheiro, então já tenho 5, 6, 500, né? 1.000 de comissões e 500 de vale alimentação, não pago em dinheiro. Bem, aí nós vamos ver dessas parcelas todas quais são salários de contribuição. Somar aqueles valores e aplicar as alíquotas progressivas. Bem, mas nós fizemos aqui o cálculo, né? Mostrando a diferença do antes e do depois da reforma de 2019. Mas continua, antes ou depois, que a responsabilidade pelo repasse, pelo recolhimento dessas contribuições continua sendo da empresa, do empregador doméstico ou do sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Não tem esses segurados o dever de pagar, recolher diretamente aos cofres da União as suas contribuições previdenciárias. Elas serão descontadas da remuneração por esses responsáveis, né? Que eu mencionei há pouco, e eles repassarão para os cofres da União. No caso da empresa, do empregador, que não o empregador doméstico, eles vão recolher até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Retém e vão recolher até o dia 20
do mês seguinte ao da competência. Não é da data do pagamento, do mês do pagamento, da competência. Então, a competência de março, vai haver o recolhimento da contribuição, provavelmente até o 5º dia útil de abril, né, por quando há o pagamento dos funcionários, e no dia 20, até o dia 20 do mês de abril, a empresa, então, vai recolher aos cofres da União a sua contribuição e aquela que ela reteve do seu segurado empregado. No caso do empregador doméstico, o prazo continua ainda sendo até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Isso a gente vai falar depois. Mas eu quero dizer aqui que esses 3 segurados, como não têm a obrigação de eles mesmos recolherem a contribuição, eles gozam de presunção de recolhimento da contribuição previdenciária. Olha, gozam de presunção de recolhimento da contribuição previdenciária. E essa presunção de recolhimento vai permitir que eles tenham benefícios, ainda que as contribuições não tenham sido efetivamente recolhidas, porque eles não têm culpa. Né? Imagine, eu empregada de uma empresa, desconto a minha contribuição todo mês, mas não recolhem. E eu estou crente que está tudo certo. Né? Mais tarde, eu sou afastada por incapacidade temporária ao trabalho e eu não terei direito ao auxílio? Sim, terá. Né? Por quê? Porque eu gozo de presunção de recolhimento das minhas contribuições. Então, o fato do empregador não recolher a contribuição, isso não impede a concessão do benefício ao empregado, ao trabalhador avulso e ao empregado doméstico, cuja responsabilidade pelo recolhimento, né, é de quem? Do seu empregador, ou no caso do trabalhador avulso, do sindicato ou órgão gestor de mão de obra, tá bom? Então, gozam de presunção de recolhimento. Essa presunção de recolhimento também permite que quando, né, a emissão de uma certidão de tempo de contribuição para contagem do tempo de contribuição em outro regime de previdência, esses 3 segurados não precisam comprovar o efetivo recolhimento da contribuição no período, né, para que o INSS emita a CTC. Diferentemente de um contribuinte, por exemplo, individual, que exerce atividade por conta própria, de um segurado facultativo. Nesse caso aqui, não há que pedir a esses 3 segurados a comprovação do efetivo recolhimento, tá bom? Veja, olha, aqui eu coloquei, cabe, no caso da empresa, recolher a contribuição até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Se esse dia 20 cair em dia sem expediente bancário, ela terá que pagar até o dia imediatamente anterior, é o dia útil imediatamente anterior ao do vencimento. No caso do trabalhador avulso, o responsável, então, será o órgão gestor de mão de obra para trabalhadores avulsos portuários. No caso de trabalhadores avulsos não portuários, né, a empresa tomadora do serviço do trabalhador avulso retém a contribuição e repassa para a União também até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Quando se tratar de empregado doméstico,
o empregador retém a contribuição e recolhe junto com a sua própria até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Por que eu fiz isso aqui? Porque a Lei 8.212 de 91, no seu artigo 30, inciso 5, tá? Diz que o prazo será até o dia 20, ao 20º dia do mês seguinte ao da competência. Porém, aquele inciso não ainda está produzindo efeitos. Então, não produzindo ainda os efeitos, o prazo continua sendo até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Então, todas as vezes que alguém vai estudar previdenciário para grandes concursos, professora, que dia que é o prazo do empregador doméstico? Dia 20 ou dia 7? Por enquanto, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Bem, com a reforma trabalhista, nós tivemos aí a questão do... Desculpa, não é isso não. Quanto aos empregados, pode haver uma pessoa, pode tendo mais de um emprego ou mais de uma atividade. Quando se trata de empregos concomitantes, por exemplo, é muito comum no caso de professores da rede privada de ensino. Dão aula em 1, 2, 3, 4 estabelecimentos. Então, são casos de empregos concomitantes. Neste caso, o empregado, ele tem que comunicar a todos os seus empregadores mensalmente a remuneração recebida em cada vínculo. Por quê? Para que a empresa, cada empresa empregadora, aplique as alíquotas considerando a soma dos salários de contribuição. Exemplo, imagine que eu tenho um professor da rede privada de ensino trabalhando em 2 estabelecimentos de ensino. Então, ele trabalha no estabelecimento A e no estabelecimento B. No A, ele recebe R$5.000. No B, R$4.800. Ora, se eu for analisar separadamente para aplicar 7,5%, 9%, 12% e 14%, eu vou fazer errado. Eu tenho que somar os dois. Então, 9.800. E vamos aplicar cada empresa dentro daquele salário de contribuição, né, para o vínculo. Ela vai fazer, vamos usar a tabela que nós já usamos, até 1.500, uma empresa, 7,5%. Outra, depois, até de 1.501 a 3, 9. Então, até 3, 9. Então, a empresa A está certinho. Depois, de 3, 0,1 a 4.500, a empresa A aplica 12. Só que ela é de 5.000. Então, nos próximos 500 dela, ela já aplica 14. Essa empresa B, que foi comunicada pelo empregado, que já recebe, já tem um salário de contribuição de 5.000, o que B vai fazer? Ela vai partir para o que está acima de 5.000 na tabela e aplicar a alíquota. Aí, se eu volto àquela nossa tabela, olha, acima de 5.000, eu tenho 12% e 14%. Então, eu vou lá, olha, entre 5 e 6.500, né, porque o 5 ficou por conta da empresa A. Então, aqui, ó, entre 5.000, 0,1 a
6.500, a empresa B vai, então, recolher 12%. Entre 6.501 a 9.000, que foi considerado o nosso teto do regime geral, ela vai aplicar 14%. Ah, mas ele ganha 9.800. Sobre os 800 acima de 9, não recai a contribuição, porque ela vai até o teto máximo do salário de contribuição. Então, veja só, se eu pegasse separadamente cada salário de contribuição de cada empresa, a contribuição dele seria menor. Porque a empresa B começaria lá nos 4.800. Primeiro até o salário mínimo 7,5, de mais de um salário mínimo até X, 9, depois X01 até Y, 12. Então, nesse caso, não. Tem que haver a comunicação para haver a aplicação das alíquotas corretas, tá? Para aplicação de alíquotas corretas. Então, fechando, a contribuição do segurado, empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, temos aí alíquotas progressivas de acordo com o salário de contribuição, a presunção de recolhimento da contribuição previdenciária pelos segurados, né? A observância do empregado comunicar ao outro empregador a relação, o valor do salário de contribuição mensal na outra empresa, né, para que sejam aplicadas as alíquotas corretas. Certíssimo? Então ficamos aqui, fechamos esta contribuição. Daqui a pouco.